Na vida de todo pai e mãe, chega um momento em que, no silêncio das reflexões, surge a pergunta: quando ocorreu aquela mudança sutil na relação com os filhos? Os anos dedicados à sua educação, as noites em claro, as trocas de fraldas, o apoio nos momentos de corações partidos e o compartilhamento dos triunfos, os sacrifícios de fins de semana, férias e até sonhos pessoais em prol do seu bem-estar. Tudo isso parece ficar em segundo plano. E agora, no presente, as tentativas de iniciar uma conversa são interrompidas, os conselhos são rejeitados e os pedidos de ajuda se perdem no turbilhão de suas ocupações. Mas o mais doloroso é a sensação de invisibilidade. Se esse sentimento lhe é familiar, saiba que muitos pais passam por isso. Chega um período em que os papéis começam a se inverter, quando aquele que antes era protetor e mentor, a quem se recorria em busca de conselhos e apoio, deixa de ser visto como antes. Às vezes, os pais começam a parecer mais um obstáculo do que um guia. E, no pior dos casos, um fardo. Essa dor é mais profunda do que muitas outras decepções. A reação natural pode ser querer relembrar tudo o que foi feito, expressar raiva ou se isolar. No entanto, as tentativas de exigir respeito raramente trazem o resultado desejado. Uma abordagem realmente eficaz é algo mais poderoso e digno. Existem passos simples, mas eficazes, que podem ser tomados agora para mudar a percepção e a atitude dos filhos, sem recorrer à culpa ou discussões, mas usando a força silenciosa, limites calmos e autorrespeito. Não se trata de truques, mas de mudanças reais na vida, capazes de restaurar a dignidade e a conexão que todo pai merece. Às vezes, o desejo de agradar as pessoas próximas se volta contra nós mesmos. Quantas vezes surgiu a situação em que um sim tão esperado foi dito, enquanto no fundo ressoava um não firme, apenas para evitar um conflito? Ou quando os pais, movidos pelo desejo de fazer seus filhos felizes, sacrificaram seu próprio conforto, sem perceber as consequências. Cenários como esses são comuns. Avós que mudam seus planos por causa dos netos, mesmo quando não estão se sentindo bem. Tolerância com um tom desrespeitoso na comunicação, apenas para não serem vistos como pessoas difíceis. No entanto, é importante perceber que o desejo excessivo de aprovação leva ao efeito oposto, a perda de respeito. E não se trata de ingratidão ou má intenção, mas da natureza humana, que tende a valorizar a firmeza e a confiança, e não a obediência incondicional. O encontro com Margaret foi uma prova disso. Uma mulher que dedicou sua vida a criar 3 filhos, com a idade começou a perder sua importância aos olhos deles. Ela permitia que eles tomassem decisões sobre sua casa, saúde e finanças, acreditando ingenuamente que isso fortaleceria os laços familiares. Eu só quero manter a família unida, dizia ela. Mas quanto mais ela cedia, menos eles a ouviam. Sua bondade era vista como um sinal de que sua opinião não importava mais. É importante entender que o respeito não nasce do sacrifício, mas do autorrespeito. Quando uma pessoa coloca seus próprios interesses em último lugar, ela involuntariamente transmite aos outros a ideia de que sua voz, necessidades e tempo não têm muito valor. E as pessoas, infelizmente, captam esse sinal. Portanto, se você se reconhece nessas linhas, permita-me afirmar com toda a certeza: chegou a hora de parar de tentar se superar. É perfeitamente natural e legítimo recusar pedidos, estabelecer limites pessoais e expressar sua discordância quando algo parece errado. Você tem todo o direito de ocupar seu lugar neste mundo e não precisa da permissão de ninguém para isso. O respeito pelos outros começa com o respeito por si mesmo. Quanto mais firmemente você defender seus limites, maior a probabilidade de que os outros os respeitem. Isso não significa ser rude, mas apenas demonstrar aos outros, especialmente aos filhos, que seu tempo, energia e presença têm valor, e você não tem medo de defender seus interesses. Agora, vamos abordar outra reação que parece muito tentadora, mas que raramente traz o resultado desejado na prática: as discussões. Quando alguém se dirige a nós com superioridade, o impulso natural é revidar.
Surge o desejo de exclamar: "Como você ousa falar assim comigo?" Ou "Você se lembra de tudo o que eu fiz por você?" E embora essa reação possa parecer justificada, ela geralmente não leva a mudanças positivas e, muitas vezes, apenas agrava a situação, jogando lenha na fogueira. No entanto, existe uma abordagem que pode mudar radicalmente sua experiência. Em vez de discutir, comece a liderar. Quando você responde a uma demonstração de desrespeito com raiva ou explosões emocionais, isso mostra que a outra pessoa ainda controla seu estado emocional. Mas quando você responde com uma confiança calma e ponderada, você envia um sinal completamente diferente. Você demonstra que não precisa levantar a voz, pois está ciente do seu valor e importância. Apresento a vocês a história de Frank, um professor renomado cuja vida serviu de exemplo para muitas gerações de alunos. Nas paredes da escola, ele era cercado de reverência e reconhecimento, mas em sua própria casa, em comunicação com seus filhos adultos, ele encontrava uma realidade diferente. Suas palavras muitas vezes passavam despercebidas, suas opiniões eram ignoradas e suas ideias, às vezes, eram ridicularizadas. No início, Frank tentou mudar a situação, defendendo seu ponto de vista. Cada conversa se transformava em uma discussão acalorada, cada desacordo terminava em uma briga alta. Mas, infelizmente, seus esforços não trouxeram o resultado desejado. Em certo momento, Frank percebeu a futilidade da luta e decidiu mudar suas táticas. Ele não parou de compartilhar seus pensamentos, mas começou a expressá-los com mais calma e confiança, sem procurar vencer a disputa a qualquer custo. Ele parou de buscar respeito e começou simplesmente a irradiá-lo com seu comportamento, demonstrando que não precisava mais provar nada. E então, algo surpreendente aconteceu. Seus filhos começaram a notar uma mudança no pai. Eles começaram a ouvir suas palavras, não porque ele estava levantando a voz, mas porque ele havia parado de participar de uma luta sem sentido por reconhecimento. Esta história nos ensina que o respeito não precisa ser conquistado, ele precisa ser vivido. A calma e a autoconfiança podem se tornar uma arma poderosa, e um comportamento digno pode convencer os outros do seu valor de forma muito mais eficaz do que qualquer palavra. Não é preciso tentar provar sua importância, basta irradiá-la com sua presença. Existe uma verdade importante cuja conscientização pode trazer alívio. Os filhos não são obrigados a ser uma fonte de satisfação emocional para os pais. Isso não anula o profundo amor que os pais sentem por seus filhos. No entanto, a dependência excessiva dos filhos em questões de autoestima pode distorcer os relacionamentos. Pessoas emocionalmente independentes, incluindo pais, inspiram mais respeito. Quando a sensação de felicidade e paz vem de dentro e não depende da frequência de ligações ou demonstrações de atenção dos filhos, a atitude em relação aos pais muda. Os filhos começam a vê-los não como aqueles que se agarram ao passado, mas como personalidades com uma vida rica e interessante. Vem à mente a história de Helen, uma mulher que dedicou toda a sua vida aos filhos. Quando os filhos cresceram e saíram de casa, ela se sentiu vazia. Ela constantemente esperava por suas ligações, ligava todos os dias, lembrando-os de sua saudade. Em resposta, os filhos começaram a se distanciar. Helen não entendia o porquê, porque ela estava dando a eles seu amor. Um dia, ela decidiu mudar a situação e se concentrar em si mesma. Ela se matriculou em aulas de dança, retomou os encontros com amigos, voltou a ler e desenhar, e começou a rir novamente. E o que aconteceu? O telefone de Helen começou a tocar com mais frequência. Os filhos demonstraram interesse por sua vida, sentiram sua falta, mas não apenas por sua atenção. Agora, quando ela parou de impor sua presença, ela começou a atraí-los, simplesmente aproveitando sua vida. Quando o coração aperta na expectativa de uma ligação ou uma tristeza silenciosa se insinua na alma devido a visitas raras, é importante lembrar que o verdadeiro valor de uma pessoa não é determinado pela quantidade de atenção dada pelos outros, mas cresce de uma fonte interna.
Quanto mais brilhante essa luz interior brilhar, mais forte os outros serão atraídos por ela, mostrando respeito e constância. O distanciamento emocional, ditado não pela raiva, mas pela força interior, acarreta mudanças. Os filhos deixam de ver no pai uma pessoa que anseia por sua aprovação e começam a notar uma personalidade que conhece seu valor, possuindo profundidade, confiança e força tranquila. Essa mudança pode ser inicialmente sutil, mas com o tempo se torna óbvia. No entanto, para restaurar a base do respeito, algo mais é necessário: limites claros, fortes e amorosos. Os limites não são paredes erguidas para isolamento, mas sim uma forma de ensinar aos outros como devem ser tratados. Paradoxalmente, muitos filhos adultos violam os limites não por desrespeito intencional, mas por sua ausência no passado. Se os filhos constantemente interrompem, tomam decisões importantes sem a participação dos pais, ou falam em um tom que diminui sua dignidade, a razão não está na crueldade, mas na conivência com tal comportamento no passado, ditada não pela fraqueza, mas pelo amor ou pelo desejo de evitar conflitos. O amor sem limites pode se transformar em ressentimento, e o silêncio com o tempo é percebido como permissão. Imagine a história de Robert, um empresário de sucesso que, ao se aposentar, manteve a confiança e a autoridade nos círculos empresariais. Todos que já trabalharam com ele falavam dele com profundo respeito. No entanto, quando ele voltava para sua casa, onde seus filhos adultos o esperavam, a atmosfera mudava drasticamente. Suas palavras eram interrompidas no meio da frase. Seus conselhos eram recebidos com um revirar de olhos e o tom das conversas às vezes lembrava uma comunicação condescendente com uma pessoa que não entendia coisas elementares. No início, Robert tentava não prestar atenção a tal comportamento. Ele ponderava: não vale a pena inflamar o conflito, atribuindo tudo ao cansaço ou ao estresse das crianças. Mas, a cada vez, eles iam mais e mais longe, até que, durante um jantar em família, um dos filhos se permitiu uma grosseria em resposta a uma história inofensiva contada pelo pai. Naquela noite, algo se quebrou. Robert não levantou a voz nem repreendeu o filho. Ele simplesmente esperou que a situação se acalmasse e, então, disse calmamente, mas com firmeza: eu não exijo concordância com cada palavra minha, mas espero respeito. Se isso não for possível, serei forçado a me retirar da conversa. Após essas palavras, o silêncio se instalou, mas havia algo significativo no ar. Robert não recorreu a ameaças ou discussões, apenas definiu claramente seus limites. Este é o padrão, isto é o que estou disposto a tolerar na minha presença. E com o tempo, essa abordagem trouxe resultados. As crianças perceberam que o pai falava sério. Elas não perderam a oportunidade de se comunicar com ele, mas agora precisavam merecer sua atenção. O respeito se tornou parte integrante de seus relacionamentos, e isso aconteceu não porque Robert o exigiu, mas porque ele estabeleceu certos limites. Limites não são uma forma de controle, mas um meio de alcançar clareza. Quando uma pessoa define claramente seus limites, as pessoas ao seu redor, até mesmo seus próprios filhos, começam a se comportar de forma diferente. Eles percebem que o tempo, a energia e a comunicação com essa pessoa são um valor que não pode ser dado como certo, como algo garantido ou obrigatório, mas que precisa ser merecido. Existe outro modelo de comportamento que frequentemente é negligenciado, especialmente em relacionamentos com pais e filhos: o hábito de dar constantemente, sem receber em troca nem um pouco de apreço. Refiro-me a situações em que uma pessoa oferece ajuda, compartilha conselhos, gasta seu tempo e energia, e às vezes até fornece apoio financeiro, simplesmente porque sempre foi assim. Talvez, no fundo, ela não espere nada em troca, mas ainda sente dor quando seus esforços passam despercebidos, quando não houve um simples obrigado, quando sua ajuda é dada como certa, quando pegam e pegam sem se importar com seu próprio estado. É natural querer ajudar os outros, esse instinto não desaparece com a idade.
No entanto, é importante entender que, ao continuar dando sem limites e reconhecimento, uma pessoa não ensina os outros a amá-la mais, mas apenas os acostuma a esperar mais. Com o tempo, a generosidade se torna um ruído de fundo, algo que é dado como certo. George, pai de 3 filhos, sempre esteve pronto para ajudar. Ele dava dinheiro emprestado sem hesitar. Sempre estava presente quando os filhos precisavam de ajuda com a mudança ou o conserto. Mesmo aos 70 anos, ele adiava as consultas médicas para cuidar dos netos. Mas, quando ele mesmo precisou de uma pequena cirurgia, nenhum de seus filhos se ofereceu para ficar com ele após o procedimento. Todos tinham seus próprios compromissos. Este momento foi um ponto de virada para George. Em vez de ficar ressentido, ele parou, refletiu e tomou uma decisão firme. Chega de sim automáticos. De agora em diante, ele ajudaria apenas quando fosse realmente necessário e quando sua ajuda fosse valorizada. Ele não ficou amargo, mas encontrou clareza. Aos poucos, seus filhos notaram a mudança. Quando pediam ajuda, ouviam: "Eu adoraria, mas tenho outros planos para aquele dia." Ou, "Fico feliz em ajudar se vocês cuidarem de X, Y e Z." No início, ficaram confusos e até irritados, mas logo começaram a mostrar mais gratidão, porque a ajuda deixou de ser esperada, tornou-se valiosa. A verdade é que, quando uma pessoa se afasta a ponto de os outros sentirem o peso de sua ausência, eles voltam a valorizar sua presença. Não é necessário se tornar mau e insensível, mas a bondade sem limites faz um desserviço tanto a quem dá quanto a quem recebe. Já que estamos reunidos aqui, vale a pena refletir por um momento sobre uma verdade fundamental. Um pai não é apenas um pai, mas também uma pessoa com suas próprias aspirações, espaço de vida, tempo e individualidade única. Uma das ações mais inspiradoras e curativas que se pode realizar, tanto para os filhos quanto para si mesmo, é criar uma vida que vá além das responsabilidades dos pais. À primeira vista, isso pode parecer paradoxal. Talvez, por muitos anos, a família tenha sido a principal prioridade e tenha existido a crença: começarei a cuidar de mim quando os filhos se estabelecerem na vida. No entanto, quando os filhos cresceram e uma nova fase da vida começou, é importante perguntar: o que preenche sua própria vida? Quando os filhos veem que um pai leva uma vida plena e não apenas existe à espera, eles sentem admiração, são atraídos por ele e mostram respeito não por culpa, mas porque veem diante de si uma pessoa que irradia dignidade e propósito. Um pai não é chamado apenas para servir seus filhos, mas também para viver uma vida rica, redescobrindo em si mesmo aquelas facetas que talvez tenham sido temporariamente deixadas de lado. Participar de cursos educativos, descobrir um novo hobby, viajar, encontrar velhos amigos ou simplesmente aproveitar a manhã no seu próprio ritmo, tudo isso permite priorizar a própria alegria. E quando isso acontece, algo maravilhoso acontece. As crianças começam a ver no pai ou na mãe não apenas um progenitor, mas um ser humano completo e vibrante, uma pessoa com sua própria história, força e luz interior. Quando alguém começa a transformar sua maneira de se comportar, adquire a capacidade de expressar suas necessidades, estabelece limites claros e se liberta de ideias obsoletas. Pode sentir mudanças significativas. A tensão diminui gradualmente e a sensação opressiva no peito enfraquece. Não há mais necessidade de se adaptar às expectativas alheias e se contentar com pouco. A autoconfiança surge, e isso não acontece devido a mudanças repentinas no comportamento das pessoas ao redor, mas graças a transformações internas. Este é o ponto crucial. O respeito não pode ser imposto aos outros, ele deve ser conquistado com seu estilo de vida. Assim que alguém começa a viver com um senso de dignidade, tudo ao redor começa a mudar para melhor. É importante lembrar uma verdade simples, mas muitas vezes esquecida. O valor de uma pessoa não é definido por suas conquistas ou contribuições, mas reside no próprio fato de sua existência. O mundo e as pessoas próximas precisam de uma pessoa confiante, calma e consciente,
que não se sacrifique para manter a paz, mas que defenda seus princípios com amor. É essa transformação que muda tudo ao redor. Pode-se notar como as crianças começam a reagir. Talvez comecem a ligar com mais frequência, a demonstrar mais carinho na comunicação, a se interessar por sua opinião e a ouvir seus conselhos. Essas mudanças não são aleatórias, são o resultado da recuperação de seu lugar nos relacionamentos, não através de acusações ou culpa, mas através da presença, dignidade e autoestima. Não se desespere se as pessoas ao seu redor não aceitarem as mudanças imediatamente. As pessoas tendem a se acostumar com uma determinada imagem e pode levar tempo para se adaptar à nova versão de alguém que sempre concordou, permaneceu em silêncio ou deu sem esperar nada em troca. Quando ocorre uma mudança de papéis, isso pode causar desconforto tanto para as pessoas ao redor quanto para a própria pessoa. Mas esse desconforto é uma parte inerente do crescimento pessoal, e é justificado. É importante lembrar que amor e respeito são conceitos diferentes. Você pode amar seus filhos incondicionalmente, mas ainda assim estabelecer limites. Você pode cuidar deles com todo o seu coração, mas não permitir que o tratem com desrespeito. Isso não é uma demonstração de rigidez, mas um sinal de relacionamentos saudáveis. Relacionamentos maduros implicam respeito mútuo e estabelecimento de limites. Em muitos casos, essas mudanças não apenas mudam a atitude das pessoas ao redor, mas também fortalecem o vínculo. Quando as crianças veem que o pai ou a mãe se valoriza, isso as incentiva a fazer o mesmo. Quando veem que o pai ou a mãe leva uma vida plena, é apaixonado por um hobby, socializa com amigos e fala com confiança, sentem admiração genuína, baseada no respeito, e não em um senso de obrigação. Permita-me fazer uma pergunta que exige uma autoanálise cuidadosa. Em quais áreas da vida o indivíduo continua a ceder sua força, renunciando à sua própria influência? Talvez isso se manifeste no hábito de concordar incondicionalmente, dizendo sim em situações em que a voz interior insiste em dizer não. Ou talvez se expresse na supressão de sua própria opinião, quando a voz merece ser ouvida e as ideias merecem ser expressas. Não se exclui que a causa esteja na busca constante por aprovação dos outros, na dependência da autoestima do elogio externo. Onde quer que esteja a causa raiz, é a partir desse ponto de partida que se deve começar a trabalhar em si mesmo. Basta fazer uma única mudança, mesmo que pequena. Por exemplo, em vez de concordar automaticamente, você pode responder: já tenho planos para hoje, mas terei prazer em encontrá-lo em outra ocasião. Ou, dirigindo-se ao filho ou filha, declare firmemente: eu mereço ser tratado com respeito, e se isso não for possível, nossa conversa terá que ser adiada. Talvez seja a hora de fazer aquela viagem planejada há muito tempo, juntar-se a um novo grupo de interesse ou dedicar-se a um hobby que foi constantemente adiado. É importante lembrar que pequenos passos são suficientes para começar. Não se deve buscar a perfeição e a execução impecável de todas as ações. O principal é começar a respeitar sua própria voz, valorizar seu tempo e reconhecer sua importância. É nisso que reside a base para a formação da autoestima. Se alguma vez sua alma foi trespassada por uma dor silenciosa e lancinante ao perceber que seus próprios filhos não veem ou não valorizam seus esforços como pais, saiba, todos merecem um tratamento melhor. Esse direito é concedido não por méritos passados, mas pela própria essência do ser humano no momento presente. A sincera gratidão é expressa àqueles que encontraram força e coragem para olhar para dentro de si. Este é o primeiro passo no caminho para recuperar o respeito merecido. O autor convida o público a compartilhar experiências pessoais. Já houve situações em que crianças demonstraram desrespeito na comunicação? Quais estratégias, como estabelecer limites ou distanciamento emocional, se mostraram mais eficazes? Talvez o relato de alguém se torne um farol para outra pessoa que enfrenta uma situação semelhante. Todos são convidados a deixar um comentário, mesmo que sejam apenas algumas palavras.
Em conclusão, o autor pede que deixem um gostei se o vídeo foi útil ou curativo. Isso ajudará outras pessoas a encontrar este conteúdo e, possivelmente, encontrar consolo e apoio. A idade não é uma barreira para recuperar a autoconfiança e reivindicar seus direitos. Nunca é tarde para restaurar o respeito abalado dos outros e recuperar um lugar digno na sociedade. O amor e a harmonia que todos merecem estão sempre ao alcance, independentemente das circunstâncias da vida. É importante lembrar que você tem valor intrínseco, uma força enorme, e não está sozinho neste mundo. Cuide de si mesmo e lembre-se de que uma vida vivida com dignidade é o testemunho mais convincente de sua força interior e espírito